Essa é a primeira transmissão aqui do canal, ao vivo. A ideia aqui é dar uma iniciação aos alunos que estão começando a estudar programação, basicamente usando o Chat GPT, permitir ao aluno que não precise ficar buscando outras fontes. Basicamente ele só vai usar o Chat GPT e essas duas IDEs online, que são editores de código gratuitas e disponíveis permanentemente online, que é o IDE One e o Colab. O Colab é do próprio Google. E quem tem uma conta no Google tem acesso ao Colab. É só digitar Colab aqui na linha de comando do browser. No Colab você clica aqui e você já tem acesso a uma IDE para... você clica aqui em novo notebook e já pode começar a digitar o seu texto, o seu código em Python. Basicamente todo código de programação ele é escrito em um editor de texto. Pode ser qualquer editor de texto que trabalhe com texto puro. Por exemplo, aqui no Notepad do próprio Windows ou do Linux, né? Se você usar o Linux ou qualquer outro sistema operacional, tem sempre um editor de textos puro. Normalmente, quando você começa a aprender uma linguagem de programação, o primeiro código que te ensinam é o que se chama do Olá Mundo ou Hello World. E aí você, no Chat GPT, você coloca a linguagem que você quer aprender. Por exemplo, se for o Python, você vai digitar assim, Olá Mundo ou Hello World em Python. E aí ele te dá o exemplo mais simples de Hello World ou Olá Mundo, que é apenas uma linha de comando. Você vem aqui, copia e joga no seu editor de código. No caso aqui, você pode fazer isso tanto no IDE One, e aí você muda aqui para Python, né, que é o que eu pedi, Python 3, e você vai ver na sua saída o Hello World. Pronto, a sua saída é o standout aqui, Olá Mundo. E ele, se o código for executado com sucesso, ele te apresenta essa informação aqui, código executado com sucesso. Você pode salvar esse código. Vocês veem aqui em cima que ele gerou um token, né, um número aleatório, e essa URL aqui, que é esse caminho de internet, ele pode ser compartilhado com outras pessoas. Você pode baixar também esse código. E o mesmo você pode fazer no Colab. Vou usar o mesmo exemplo simples. Você tem aqui já uma janela de código. Você cola aqui o seu código e simplesmente clica aqui no triângulo. E a resposta é dada de uma forma até mais fácil, que é logo aqui embaixo. No caso do Colab, você também pode pedir uma análise com Gemini, que é o similar do Google ao Chat GPT, é uma inteligência artificial também. E aqui a resposta vem aqui, a saída desse código é essa. Obviamente que você não quer ficar somente nisso. Você vai aumentando o seu nível de dificuldade
Toda linguagem de programação ela tem suas variáveis. O que basicamente uma variável faz? Ela guarda valores na memória do computador. Ela reserva um endereço da memória e o programador ele define um nome que é como se fosse um apelido para acessar aquele endereço de memória onde vão estar os dados. E esses dados podem ser de vários tipos. Por exemplo, quando você quer guardar essa frase aqui, olá mundo, numa variável, você pode usar o tipo string. O Python e outras linguagens mais modernas, de alto nível, eles gerenciam essas variáveis, esses tipos também, de um modo mais fácil, mais simples do que nas linguagens mais complexas e mais antigas. No início tudo era feito, o programador tinha que gerenciar muitos detalhes que hoje o Python, o JavaScript e outras linguagens de mais alto nível já gerenciam automaticamente. Então você não precisa se preocupar tanto com o tipo. Basicamente você precisa só definir o nome da variável, e a gente vai ver isso agora aqui. Vou editar esse código aqui, só que em vez de botar a string diretamente na tela, eu vou criar uma variável aqui, vou chamar de variável 1 e vou sempre entre aspas quando você está tratando com string, e vou colocar essa string em... String é uma cadeia de caracteres, e essa cadeia de caracteres, quando você define a variável, um endereço de memória é reservado para ela, e você pode, a partir de então, usá-la em várias funções, como é o caso do print. E quando você roda esse código novo aqui, ele vai fazer a mesma coisa, vai dar a mesma saída, só que usando variável. Usou a variável para fazer isso. Você pode também usar variáveis numéricas. Por exemplo, se a variável 2 ela tiver o número, variável 2 tiver o número 2 e a variável 3 tiver o número 30, pode ser qualquer número, eu vou botar 20, variável 2 20, variável 3 30, e aí você pode fazer então operações com essas variáveis. Print variável 2 mais variável 3, e aí vamos rodar. O natural é que ele vai dar a soma desses dois números aqui, 20 mais 30, 50, está aqui. E como eu disse, vai funcionar também lá no Colab. E aí é uma questão de não só de gosto, mas de comodidade. O Colab ele serve para aplicações um pouquinho mais acadêmicas e profissionais. Então, no caso aí, a vantagem aqui do IDE One é que ele, como vocês viram aqui no início, ele permite o trabalho com todas essas linguagens aqui. Então, você pode não só aprender Python, como qualquer uma outra dessas linguagens aqui, desse modo facilitado, online. O Colab ele já é um pouquinho mais restritivo quanto às linguagens,
Ele basicamente trabalha com Python e mais duas outras, acho que é o R, e aí teria que ver aqui no início. E aí você, dependendo da sua necessidade, você vai, por exemplo, eu quero um código em Python que forneça como resultado o fatorial de um número dado, um número n dado na entrada. E aí ele vai te fornecer o código para o fatorial em Python. Você vem aqui e copia e lança. Tanto vai funcionar esse código tanto no IDE 1, desde que você coloque aqui embaixo Python, né? E vai funcionar também no Colab. Agora, como você está nesse caso trabalhando com uma variável de entrada, que é esse n aqui, você vai ter que fornecer a entrada aqui. Você vai colocar um número qualquer, por exemplo 5 na entrada, e aí quando o programa rodar, ele vai pegar essa tua entrada como se você tivesse digitado e vai substituir em n. Você pode até aqui dentro imprimir print n. Por enquanto basta saber que esse n chega aqui, uma outra variável é criada, começa com 1, e aqui é uma iteração, esse for é uma iteração que vai de i, começa com 0, ou não, perdão, ele vai começar com o 2, né, porque ele vai de 2 até n mais 1, vai até 2 a 5, e aí ele vai fazer 2 vezes o resultado vezes o número da vez, que é começa com 2, 2 vezes 1, 2, aí vezes 3, vezes 4, vezes 5. Ele vai multiplicando. E no final ele retorna, ele te dá essa saída aqui. Converte o 5 em... Aí ele vai precisar de dizer que é um formato de inteiro. É aqui que ele vai usar. Ele vai chamar a função aqui, fatorial de n, vai gerar esse resultado e vai ser impresso nessa linha aqui. Vamos ver. Está rodando. Deu um erro de programação aqui. Que erro de indentação. Vamos ver o que houve aqui. Resultado igual a 1. Esse erro possivelmente ocorreu na hora de copiar o código. Quando você copia o código para algumas IDEs, ele às vezes dá esse tipo de erro. Aí você tem que vir aqui refazendo, tirar às vezes alguns caracteres que você não vê, mas ficam ocultos ali. Vamos tentar rodar de novo. Se não der aqui, a gente vai rodar no Colab, que possivelmente vai ou gerar o mesmo erro, ou vai te dar uma dica a mais. O Colab tem mais uma vantagem: você pode usar o Gemini para explicar o erro, mas nem sempre ele funciona bem. Vamos ver se vai funcionar dessa vez.
O erro está na linha 4. Dentro da função fatorial não está identada no mesmo nível. Ah, sim, agora já percebi. É aqui, ó. Porque como eu incluí aqui uma linha de código a mais, eu deveria ter identado isso aqui, ó, para trás, para ficar tudo igual. Agora sim, ó, ele vai rodar de boa. Ou deveria. Deixa eu ver o que agora está fazendo aqui. Vamos ver. Print n, resultado igual. Return resultado. Continua o erro ali. Vamos tentar entender. Linha 4. Engraçado. Vamos botar um tab aqui, ó, um tabulador. Vamos rodar de novo. Pronto. Agora vamos jogar um 5 ali. E vamos dar Enter. Então ele já deu a resposta aqui. O fatorial de 5 é 120. Vou copiar esse código aqui e jogar lá no IDE 1. Que certamente agora vai funcionar. Copiar a seleção, Ctrl C, e agora Ctrl V aqui. Aqui deu agora sim o sucesso, deu o mesmo resultado, né? A fatorial de 5 é 120. E aí a gente volta para trabalhar no Colab. Aqui o Colab permite o seguinte: isso aqui eu posso deixar assim e vou criar mais um campo de código aqui para não mexer nesse aqui de cima. E aí vou já pedir ao ChatGPT para gerar um outro código. Gere código Python para retornar o resultado da função quadrática dados A, B e C de entrada. Aí ele vai gerar a função quadrática, é essa aqui, ó. F de x é ax ao quadrado mais b vezes x mais c. A, B e C são os coeficientes da função. E basicamente a gente vai fazer a mesma coisa, vai copiar e jogar aqui no Colab. Quando eu der o clique aqui na execução, ele vai me pedir. Então, vamos supor aqui 2 para A, 16 e 8. Isso, eu quero exatamente isso, resolver a equação do segundo grau. Então aqui está o código corrigido e adequado para esse propósito. A gente vai calcular o delta, né, como você aprendeu
no segundo grau. Copiar no Colab. Vou parar esse aqui e vou refazer. Então ele vai importar uma biblioteca matemática nessa linha. A função onde ele realiza o trabalho é aqui. Ele recebe os coeficientes em valores, né? É você que vai dizer quais são. E vai calcular o delta. Vou até pedir para ele imprimir o delta. Print delta. Ele vai imprimir o delta ali. É uma das saídas que ele vai fornecer. E aqui no final ele vai calcular as raízes e vai imprimir o resultado. Vai fazer aquilo tudo, né? Essa aqui é a fórmula da função do segundo grau. Menos b mais ou menos delta dividido por 2 vezes a. É isso que ele vai gerar. Vai gerar a raiz 1 e a raiz 2. Então vamos rodar para ver isso acontecer. Digite o valor de a é igual a 2. Valor de b eu vou colocar menos 16. E o valor de c eu vou colocar 8. E vamos ver o que isso vai dar. Então, o delta deu 192. E a equação segundo o programa é isso aqui, 7,4 e 0,53. Vamos conferir isso. A gente pode conferir isso na mão, né? A igual a 2, B igual a menos 16 e C igual a 8. Então ficaria assim, ó, 2x2 menos 16x mais 8 igual a 0. Se a gente dividir tudo por 2, essa equação equivalente é equivalente a x2 menos 8x mais 4 igual a 0. Então, pelo método fácil, você tem que ter dois números que as raízes tem que ser x1 vezes x2 tem que ser igual a 4 e x1 mais x2 tem que ser igual a menos b, ou seja, tem que ser igual a 8. Quais dois números que atendem a isso? Aqui na calculadora mesmo, para a gente ganhar tempo. 7,46, 410 e 0,535 898. Aqui a multiplicação entre eles e aqui a soma entre eles. Tá certo. Parâmetros de entrada: A igual a 1, B igual a
menos 5, né? E C igual a 6. A primeira raiz igual a 3 e a segunda igual a 2. E o delta é igual a 1. Já estamos de bom tamanho, vamos na próxima aprofundar um pouquinho mais. E é isso, o recado também que eu dou é sempre ensine o que você sabe. Sempre que você ensina alguma coisa para alguém, você acaba aprendendo mais do que você ensinou. Compartilhar conhecimento é igual a multiplicar conhecimento. Fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço.